Oi, tudo bom? Tudo bem? Vamos trazer uma resenha extra para esse canal de um livro que vai dar o que falar com você, leitor, quando tiver experiência da leitura. Eu estou falando desse livro aqui, A Dívida, Heitor, que é o primeiro da série Turbulência da Lani Queiroz. Sim, o canal foi convidado para participar da sua primeira leitura coletiva. Agradeço, deixo aqui os meus agradecimentos à LC Agência de Comunicações pelo convite e também da nossa querida autora Lani Queiroz. Sim, tivemos a participação dela no grupo. E vamos falar um pouco desse livro bem polêmico, porque eu vou falar para vocês, rendeu. Vocês acham que participar de leitura coletiva é fácil? Tem que anotar, gente, senão eu esqueço tudo. Mas teve muito tema polêmico, mexe bastante com a cabeça do leitor. A mulherada ficou alvoroçada porque, Lani, as suas cenas de sexo são máximo. De verdade, gente, eu leio tudo aquilo, eu consigo ver a cena assim na minha frente. De verdade, de tudo que tá acontecendo. Mas vamos falar um pouco sobre as polêmicas desse livro. Nós temos Heitor Maxwell. Ele é dono de uma das maiores empresas de aviação do país e lutou bastante no mercado para crescer, para desenvolver, toda aquela coisa de ser o fodão, bonitão. Heitor é um homem muito machista, muito arrogante, acha que é o dono do mundo só porque tem dinheiro, egocêntrico, mal-humorado, tudo isso e mais um pouco. Que lá pra frente a gente vai tentar descobrir os motivos dele ser assim, tão fechado, tão sem emoção, tão frio, com medo de demonstrar afeição, emoção, enfim. E por outro lado, nós temos Sofia. Sofia, novinha, eu tô falando novinha, muito novinha, porque o primeiro encontro deles, ela tinha 17 anos, gente, e ele já tinha os seus 36. Isso no começo me incomodou um pouco, porque ela era só uma adolescente saindo dessa adolescência para viver uma vida adulta, e ela tinha o sonho de ser bailarina profissional, tá? Heitor foi cobrar uma dívida de um sócio dele que estava passando a mão nele. E aí ele pediu, em troca dessa dívida, uma das filhas por um motivo. Ele já estava ficando velho e queria um herdeiro. Então, ou seja, ele queria uma incubadora particular. Nos dias de hoje, esse enredo, essa história é muito avesso de tudo que a gente fala do feminismo, de empoderamento. Então, sobre o machismo também. Então, ele se acha o cara, vai lá, toma ela como pagamento de dívida e tá tudo certo. Porém, ele tem um amigo que é o Alberto, gracinha Alberto, que fala pra ele, isso não é ilegal, mas isso é imoral. Ele espera a Sofia fazer 18 anos para poder concretizar esse casamento, essa dívida, né? Cobrar essa dívida e assim ele fazer ela a sua, como diz no livro, a sua esposa troféu. E aí o enredo começa bem assim, bem turbulento mesmo, tá? E aí nós temos ele lá, todo soberbo, todo bonitão, foi cobrar a dívida, ele acaba casando com a Sofia. E duas cenas me incomodaram bastante. A primeira cena de sexo, não de sexo propriamente dito, mas a primeira cena de contato deles me incomodou um pouco. E teve um outro episódio também que eles tiveram uma certa briga, que foi bem acalorada, que isso também houve muita discussão no nosso grupo de leitura. Mas vai desenvolvendo a história, você vê que Sofia, ela peca um pouco pela inexperiência de vida, sabe? Ela teve um namoradinho só e não rende muito com questão ao Heitor, bem dizendo, né? Ela fala não
Mas sabe aquele não, ai meu Deus do céu, o que eu faço com todo esse homem aqui na minha frente, entendeu? E Heitor, macho alfa, todo imponente pra cima dela, impõe a sua vontade, acaba impondo a sua vontade. Fica essa polêmica de ser ou não ser consentido, de ser ou não ser abusivo. Mas nós temos também no meio dessa história toda uma madrasta e uma meia-irmã muito da filha da porque dá raiva dessas duas, de verdade, dá muita raiva. Mas não só elas, como mais pra frente também vai ter uma outra pessoa, gente, que vai assim, mexer muito com a sua emoção. Mas voltando, eles casam, tem a primeira noite de sexo que, olha, uau, muito bacana. Heitor muito gato, mas muito troglodita, tá? Fica-se, né, bem frisado assim, que ele é um troglodita. No começo do livro. Você vai lendo, você vai vendo uma Sofia se transformar, se aflorar de mocinha recatada, de mocinha certinha. Ela passa a ser uma mulher decidida, porque ela aprende muitas coisas acima da idade dela, né? Que ela só tem 18 anos, gente. Nessa história toda, ela só tem 18 anos, enfrentando um cara extremamente ranzinza, cheio de história, pesado, de 36 anos para 37 anos. E aí ela se transforma numa mulher que revida, numa mulher que fala a sua opinião, mas engana-se em pensar que ela, ingênua ela é, mas ela é muito inteligente, ela é rápida de raciocínio, ela é culta, então ela passa a ser frágil para uma mulher realmente dona de si, com toda a experiência que ela vai juntar com o Heitor. Heitor, ainda bem que ele não perdeu o bonde e soube enxergar que existem mudanças, que Sofia estava ali dando todo o seu amor, mas para que isso acontecesse, ele faz uma cagada homérica e aí depois ele vai correr atrás do prejuízo. Isso eu percebo também bastante nos livros da Lani, que tem o mocinho, tem a mocinha, o mocinho rejeita a mocinha gosta do mocinho primeiro, aí pra ele perceber que ele ama ela, tem uma cagadinha aí no meio, aí ele vai tentar correr atrás do prejuízo, a mocinha é um pouco mais bravinha, mas depois acaba cedendo e tá tudo certo. São histórias clichês. Eu li muitos comentários sobre isso. São histórias clichês, mas não se engane por ser história clichê que ela é pacata, que ela é parada, que ela é a mesma coisa. As histórias da Lani dão muitas reviravoltas. Você perde um capítulo, você perde a história inteira. Então é muito bacana. Então, ele não perde o bonde e ele começa uma reforma íntima depois dessa cagada homérica que ele faz, tá? Então ele enxerga que a vida não é só dinheiro, que a vida não é só trabalho, que também nesse meio tempo aí da história, eles descobrem que a Sofia tá grávida e é bem no momento que ela estava apaixonada por ele, se declarou para ele e ele foi muito rude com ela. E aí descobre que ela tá grávida e a gente pensa que deve ser o momento mais feliz da vida de um casal. Mas não, foi um momento muito triste. Chorei nessa cena, chorei horrores, foi muito triste mesmo, gente. Eu fiquei com muita dó da Sofia nesse momento. E depois ela vira uma pessoa amarga. E ela diz que tem o selo Heitor Maxwell na pele agora. E então ela dá uma pisadinha nele, faz ele comer um pouquinho o pão que o diabo amassou. Então é bem assim que a história vai correndo, até que surge um boy, um crush, dando a oportunidade de Sofia começar novamente, uma coisa mais calma, uma coisa mais tranquila. Só que Heitor está desesperado, porque ele vai perdê-la, onde se viu, o amor da minha vida, porque agora ele ama, agora ele entende que ama, e agora ele tá,
suando a camisa para conquistar a Sofia, viu, gente? Ele soa bastante a camisa. Mas no final, tudo vai dar certo? Tudo não vai dar certo? Heitor realmente muda por completo? Eu acredito que sim, mas tem que ler para saber a reforma íntima desse cara, desse malvadão que de vilão da história se torna mocinho. Algumas colegas do grupo da leitura coletiva não gostaram dessa leitura, não gostaram do personagem Heitor, porque realmente ele faz você ter uma batalha de amor e ódio ali dentro de você. E é isso aí. Agora, Sofia também às vezes dá um pouquinho nos nervos, mas ela, dos males, o menor, porque eu consigo enxergar uma transformação de menina para mulher dona de si mesmo, tá? Ela tem alguns percalços nessa jornada, como eu disse, a madrasta, a minha irmã, que são duas víboras. Depois tem uma outra mulher também na vida de Heitor, como Sofia diz, uma amante descartável, também surge dando uma bagunçada aí nessa relação. E tem o Tristão, que é o irmão do Heitor, que é uma gracinha, também é meio macho alfa, meio machista, tal, mas ele te ganha mais pelo molejo, pela, né, simpatia, porque ele é muito mais simpático que Heitor, ele é muito mais aberto, mais sorriso, mais abraço. E também vamos ter um outro irmão aí surgindo no meio dessa história, Logan, que também já tem uma outra história ali engajada com outro casal, então tô esperando ansiosamente pela continuação dessa série, desses dois irmãos. E Lani, eu sou suspeita pra falar porque eu adoro os seus livros, adoro a sua escrita, como ela é gostosa de ler, é simples, é rápida, é atual. As cenas de sexo, sem falar, são assim, nossa, é o que mais chama a atenção dos seus livros, certeza, e eu adoro. E eu gostei do livro, eu chorei, eu tive a minha batalha de amor e ódio com esse personagem, sim, mas eu defendo o Malvadão porque eu acredito em reformas íntimas para poder exteriorizar tudo isso. E no final do livro é tudo às mil maravilhas, eu achei muito lindo. E tem mais uma vez aquela coisa de amor fraternal entre os irmãos, entre a família, o amor entre a família como é importante. Eu achei muito bacana isso. Vovó Meg, sabedoria assim em pessoa, que foi quem colocou Heitor na linha, mas também muito sensata, porque ela sabe que o neto fez besteira e ela não passa a mão na cabeça desse neto. Então tem todos esses valores no livro. Tem essa polêmica, tem romance, tem sexo, tem amor fraternal, explicando amor de família, trabalha um pouco o perdão, trabalha a sinceridade, a honestidade. Então eu achei muito bacana, eu recomendo. Mais uma vez aguardo ansiosa por essa série e fica de olho, porque assim que sair, é claro que vai ter resenha. Então não se esquece, se inscreve no canal, deixe seu like, o seu comentário. Vem contar pra mim se você teve essa batalha de amor e ódio com esse personagem, mas no final das contas eu adorei, eu indico o livro e segue as minhas redes sociais, eu Sincerona. Até a próxima, tchau!